Mas eu queria, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, digamos, que você, não você, Débora, mas digamos que entre os nossos ouvintes queridos, nossas ouvintes queridas, esteja alguém com excesso de peso. Excesso de peso, não é o caso da Débora. Mas um excesso de peso que começa a gerar problema de saúde. Ou não é você ouvinte, é um parente seu, um amigo querido, tá lá com excesso de peso, começa a gerar problema de saúde. Não é uma discussão estética, é uma discussão de natureza médica. Aí, digamos, que você descubra isso no inverno. Não agora. Você descobre que está com excesso de peso no inverno, em julho. Qual é o seu desafio? Né? O seu desafio é perder peso ou comprar um cachecol, que está no inverno? Veja só. Seu desafio é perder peso, porque você está com excesso de peso, ou comprar um cachecol, porque você está no inverno. Então, se você comprar um cachecol, pode até ser bacana, porque está frio, então você vai sentir menos frio, o que é ótimo. Mas isso não vai te ajudar a emagrecer. Então, toda vez que você olha para aquilo que não funciona, você está perdendo tempo. Né? Bom, mas o cachecol funciona. Sim, mas não para emagrecer. A não ser que você resolva comer o cachecol. Né? Aí sim, porque os fios provavelmente não vão gerar muitas calorias. Mas, aliás, eu fiquei impressionado. Eu fui comer um temaki ontem à noite. Desse que você compra no supermercado. 350 calorias. Um temaki. 350 calorias. Eu, confesso, comi 2 temakis. 700 calorias. Vem cá, é um sanduíche, né? Você imaginando estar comendo saudável, né? Mas eu queria comer o temaki, comi os temakis. Não eram tão grandes, mas olha, achei que tinha caloria demais. Mas vamos lá. Então, digamos que você resolva fazer o certo, em vez de comprar um cachecol, ou além de comprar um cachecol, você resolva emagrecer. Aí, você também tem 2 alternativas. Uma, você fala assim, já sei, vou parar de comer aquela pizza de domingo. Né? Aí você mantém todos os outros hábitos durante a semana, que obviamente não são saudáveis, porque ninguém engorda ao comer pizza aos domingos. As pessoas engordam porque elas comem uma quantidade de caloria maior do que a quantidade de energia que ela gasta com regularidade. Não é assim, uma vez na semana você come um pedaço de pizza. Bom, então você resolve cortar a pizza de domingo. Então você primeiro compra o cachecol, depois você corta a pizza de domingo. Não vai resolver, não funciona. Só vai funcionar se você fizer uma revisão completa dos seus hábitos alimentares. E para mudar, não basta a pizza de final de semana e definitivamente não adianta o cachecol. E eu estou falando dessa discussão, que parece assim, mas onde é que ele quer chegar, né? Bom, primeiro é porque eu sou maluco mesmo, então eu uso esses caminhos tortuosos. Mas, tirando isso, essa é a forma com que normalmente a gente vê os debates acontecendo nas discussões políticas, né? Olhar para o lateral, olhar para o secundário, olhar para aquilo que não funciona, em vez de olhar para o principal. E o principal no caso do debate eleitoral, a gente está vendo que a gente tem que discutir os grandes problemas brasileiros. Eu não vou aqui listar quais são os grandes problemas brasileiros, porque nós vamos ficar até amanhã. O Brasil tem vários problemas. Erra quem acha que só existe um problema, mas vamos pegar um deles. Um deles é o Brasil cresce pouco. O Brasil cresce pouco. E cresce pouco há 40 anos. Como lembra o presidente do INSPER, o Marcos Lisboa, que é um dos melhores economistas em atividade no Brasil, um dos nomes mais preparados da praça, ele lembra que a gente está cada vez mais distante dos países mais ricos e crescendo cada vez menos do que os países mais emergentes. Então, olhando a fotografia, a gente está longe dos ricos. Olhando o filme, a gente acelera, ou se desloca numa velocidade menor do que os emergentes. Eles vão passando a gente. E cada vez mais os outros vão se consolidando numa posição mais confortável, com a renda mais alta, e a gente vai ficando numa posição mais baixa. E esse é um dos grandes desafios brasileiros. Alguns dirão que é um dos maiores desafios brasileiros, sem dúvida. Se a gente não cresce, a gente não enriquece. E isso é um grande problema. Aí a gente cresce pouco
muito pouco. E as despesas públicas, essas não. Essas crescem como a gente deveria crescer o PIB. Aí é uma beleza. O crescimento da despesa pública, nossa. Se despesa pública fosse um país chamado despesa pública, teria um dos maiores crescimentos. Despesa pública no Brasil teria um dos maiores crescimentos do mundo. Então, o Estado brasileiro é um país que cresce de uma forma espetacular. Só que ele está colado no Brasil, que cresce pouco, muito pouco. E as despesas públicas crescem muito. Então, não tem como dar certo. Enquanto a gente não resolver essa equação, enquanto a gente não fizer a tal dieta, né, revendo os hábitos alimentares, no caso dos nossos hábitos de país, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Você pode discutir o que você quiser. Só que a gente não vê. Começou a campanha, pré-campanha, pré-pré-campanha, porque pessoas que nem dizem que são candidatos, mas você já sabe que são. E eles ficam discutindo o cachecol, eles ficam discutindo a pizza de domingo, e eles não ficam discutindo a mudança de hábitos alimentares real, aquela que precisa ser feita para valer. Não está em discussão. Aí você vê ideias que até podem ter um valor moral, uma questão de princípios, mas são absolutamente ineficazes, e outras ideias populistas, né? Então, você pega, por exemplo, vou citar duas aqui, uma do Ciro e uma do Lula, né? Que são os que querem entrar, né? Depois a gente pode avaliar o que está aí, mas vamos discutir os que querem entrar. Então, o Ciro abraçou essa ideia de que, olha, nós precisamos taxar os ricos. Vamos taxar os ricos, taxar pagamento de dividendo, taxar as grandes fortunas. E aí, não adianta. Num país que tem um monte de pobre e falta rico, você pode taxar o rico. Mas não vai ter dinheiro, não vai surgir dinheiro suficiente para você financiar o custo do tesouro. Quer financiar o custo do tesouro? Quer enfrentar a elevação de gastos, embora o que a gente devesse discutir é a elevação de gastos, mas quer enfrentar a elevação de gastos, nós vamos ter que fazer coisas que vão atingir a classe média. Não é o topo, não é os milionários, os bilionários. Não vai adiantar. Fica na fantasia de que existe uma forma, mas nenhum país no mundo resolveu o seu caixa com esse dinheiro. Ah, mas tem que cobrar. Isso é outra discussão. Tem que cobrar, é moral. Mas como é que vai pagar a conta? Então, uma pessoa hoje que declara, você tem 30 milhões de pessoas que pagam, né, que declaram imposto de renda. 18 pagam alguma coisa, 12 não pagam. Esse é o número de pessoas que pagam imposto de renda, fazendo no ajuste anual da Receita Federal. Aí você vai ver o que acontece. Tem um bolo de dinheiro que é despesa com saúde, que é debitada, que é descontada. Você pode ressarcir. E tem uma verba lá para você ressarcir a educação. Se você tirar esse dinheiro, não vai mais poder ressarcir saúde, não vai mais poder ressarcir educação. É um bolo de dinheiro, mas um bolo de dinheiro muitas vezes maior do que o dinheiro que você vai taxar os ricos. Mas você vai taxar a classe média. Você vai taxar a classe média. Aí você fala, não, para. Dividendos, tem que taxar os dividendos. Bom, tudo bem, então vamos taxar os dividendos. Agora, o lucro sobre as empresas já tem uma taxação no Brasil que é enorme. Beira os 40%. No caso de instituição financeira é 45%. Aí você não taxa a distribuição de dividendo. Foi uma escolha que o Brasil fez. Vamos taxar um monte o lucro das empresas, CSLL, imposto de renda. Você cria um imposto gigante lá e depois, na hora que o sócio tirar o dinheiro dele, ele não paga. Não. Vamos fazer então uma cobrança sobre a retirada. Bom, mas aí você tem que diminuir o imposto de renda que você cobra das empresas, como outros países fazem. Aí você vai ganhar num lado e vai perder do outro. É uma soma zero, você não pode tributar duas vezes o mesmo dinheiro, não faz o menor sentido. Então, esse é um lado que o Ciro está defendendo, pode ser moralmente defensável, mas do ponto de vista financeiro não vai trazer os recursos que o Brasil precisa. Aí vem a reforma trabalhista do Lula, né? O Lula agora está falando
que ele quer rever a reforma trabalhista feita no governo Temer. Parte ele do princípio que a reforma trabalhista é que gera desemprego. Não percebe que o que gera desemprego é a falta de crescimento. Se você não crescer, volto à questão central, não vai ter emprego. Não, temos que recuperar os direitos trabalhistas que foram eliminados no governo Temer. Bom, se você recuperar os direitos trabalhistas que foram eliminados no governo Temer, que são fantasiosos, você vai fazer o seguinte, você vai impedir a contratação. Porque não há empresário hoje bobo. Né? O empresário não é bobo. Então o empresário contrata porque ele está precisando, e se ele precisar demitir, ele vai ter que demitir. Não, eu não acho isso certo. Bom, se não acha isso certo, impeça a demissão, que o empresário não contrata. E aí não tem produção. Não adianta. Então, o desemprego não é resultado da legislação trabalhista, o desemprego é resultado da falta de crescimento. Essa é a realidade. Não há muito o que fazer. Enquanto a gente ficar nessas discussões secundárias, a gente vai ter um grande problema. O Brasil cresce pouco, as despesas públicas incham muito, e assim não tem como dar certo. É isso que os candidatos precisam discutir, e não essa revisão da reforma trabalhista ou essa inútil taxação de grandes fortunas. Esse é o nosso nó. Então eu estou citando um exemplo, e a gente vai ao longo do tempo, a campanha é longa, nós vamos poder discutir outras coisas, mas enquanto a gente ficar olhando para o cachecol, para a pizza de domingo, e não para a saúde da gente, o Brasil não vai sair do atoleiro. Esse é o nosso desafio. Então eu queria pedir que a gente abrisse os ouvidos, não para aquilo que eu estou dizendo, não, mas abrisse os ouvidos para aquilo que os candidatos estão dizendo e depois fizesse uma interrogação. Porque eles falam com a gente com uma exclamação, aquela força e tal. Vamos fazer uma pergunta, mas será mesmo que isso resolve o nosso problema? Será mesmo que uma desreforma trabalhista vai colocar o país nos trilhos do crescimento? Será mesmo que se eu pegar as 200 mil pessoas que têm mais de $1 milhão no Brasil, 200 mil pessoas que têm mais de $1 milhão no Brasil, eu vou conseguir arrancar delas o dinheiro suficiente para financiar o Estado brasileiro? Lembrando que se você ganha mais de R$6 mil por mês, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, você já pertence aos 10% mais ricos. Ouça isso, fique com esse número na cabeça e veja se faz sentido o que a gente está ouvindo.